Olá! Hoje a nossa análise foca naquela audiência pública bem tensa, né? Com a ministra Marina Silva. Foi na Comissão de Infraestrutura do Senado, agora dia 27 de maio, e acabou assim, com a ministra saindo, depois de muita discussão, ofensas até com os senadores. Para entender melhor o que aconteceu, a gente juntou material de vários lugares, notícias do G1, Gazeta do Povo, Isto é Dinheiro, CNN Brasil, UOL, e também textos de análise, tipo da Cruzoé, e até uma transcrição de vídeo do canal Ancapsul, que tem uma visão mais anarcocapitalista. O nosso objetivo aqui é tentar entender a sequência dos fatos, sabe? Explorar como essas diferentes fontes viram a coisa toda e qual o contexto maior desse confronto lá no Senado. Então vamos lá. O cenário era esse. Marina Silva na comissão, para discutir basicamente duas coisas. Uma possível unidade de conservação marinha lá na margem equatorial e também a repavimentação da BR-319, aquela estrada super polêmica na Amazônia. E a coisa esquentou rápido. Primeiro, teve uma discussão com o senador Omar Aziz, do Amazonas, sobre a BR-319. A ministra disse que se sentiu bode expiatório. Logo depois, o presidente da comissão, o senador Marcos Rogério, de Rondônia, começou a interromper a Marina. Chegou a cortar o microfone dela, mais de uma vez. Aí a Marina reagiu firme, falou: "O senhor gostaria que eu fosse uma mulher submissa, eu não sou." E a resposta do Marcos Rogério foi: "Me respeite, ministra, se ponha no teu lugar." Ele até tentou explicar depois, disse que era o lugar de ministra, mas, bom, o clima já era péssimo, a situação já estava bem ruim. E o estopim mesmo parece ter sido com o senador Plínio Valério, também do Amazonas. Ele soltou aquela frase: "A mulher merece respeito, a ministra não." Aí a Marina pediu desculpas, ele não pediu e ela saiu. E vale lembrar, esse senador, o Valério, já tinha uns comentários bem controversos sobre ela antes. E tem até projeto para diminuir pena de injúria. Enfim, diante disso tudo, como é que as fontes leram essa confusão? Pois é, as leituras são bem diferentes, né? Se a gente olha pelo lado da ministra, as fontes mostram que ela se sentiu agredida, mas disse que saiu fortalecida. Reforçou aquela ideia de que ninguém vai dizer qual é o meu lugar. E ela recebeu apoio, Ligação do Lula, de outras ministras, da Janja, do AGU. O pessoal classificou o episódio como grave, lamentável, até misógino e ofensivo. Essa foi a reação de apoio. Mas essa não foi a única versão, certo? Vi que teve análises bem críticas à ministra também. A Cruzoé, por exemplo, foi por outro caminho, né? Exato. A Cruzoé levanta uma possibilidade diferente. Eles sugerem que talvez essas acusações de sexismo, de ataque pessoal, pudessem ser uma forma da Marina, digamos, desviar de perguntas mais técnicas sobre a agenda ambiental dela, que a revista chama de radical, e que, segundo eles, entraria em choque com a linha mais desenvolvimentista do próprio governo. É uma interpretação. Entendi. E aquela transcrição do Ancapsul que a gente mencionou, parece que vai um pouco nessa linha crítica também, né? Pegando aquela distinção que o Valério fez. Sim, essa fonte argumenta mais ou menos assim, que a ministra teria desrespeitado o Senado, não respondeu bem as perguntas e usou o que eles chamam de carta do machismo. Eles dão destaque para a fala do Plínio Valério, aquela que tenta separar a crítica à ministra da figura da mulher. Essa visão até cogita que o incidente todo poderia ser uma manobra de distração do governo. Mas, por outro lado, você tem o Sakamoto, no UOL, usando palavras fortíssimas, tipo coices, relinchos, para descrever a ação dos senadores. Para ele, foi agressão clara. Fica bem claro o choque de visões. E como isso se liga com os temas que estavam na mesa? A unidade de conservação, o petróleo? Então, esse é o ponto central, eu acho. A audiência também era sobre a unidade de conservação lá no Amapá. A Marina, segundo a Isto é Dinheiro, até disse que isso não impediria a Petrobras de explorar petróleo na margem equatorial. Mas a tensão existe. É um embate clássico, A visão de preservação da Marina contra a pressão enorme por desenvolvimento econômico, que vem forte dos políticos da região amazônica, inclusive gente da base do governo, como o Omar Aziz, o Randolph, e tem o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nessa pressão também.
Essa pressão por obras como a BR-319 e pela exploração de petróleo parece ser o pano de fundo constante, né? A fonte Ancapsul até falou de um possível incômodo do Alcolumbre com a ministra nesse episódio. Isso pode ter consequências maiores. Olha, é um ponto de atenção sim. Qualquer ruído com a cúpula do Senado ou com bancadas fortes como a da Amazônia pode complicar a vida do governo no Congresso, né? Esse episódio pode ter desdobramentos políticos, sem dúvida. E isso tudo, olhando o material que a gente analisou, nos leva a uma reflexão, talvez. Para além dessas palavras duras, das acusações, das possíveis táticas políticas que as fontes apontam, o que esse confronto específico, lá na Comissão de Infraestrutura, realmente mostra sobre essa tensão maior, essa briga constante no Brasil? Quer dizer, como esse cabo de guerra entre preservar o meio ambiente e a pressão por desenvolver economia se desenrola nessas arenas políticas? Especialmente em lugares tão cruciais e sensíveis como a Amazônia. Fica a questão, né?